Olha, quem tem criança em casa e já passou por aquela noite em claro, sabe bem o desespero que dá. A criança simplesmente não dorme. E é por isso que hoje a gente vai fundo num assunto que está na boca do povo, o uso da melatonina para ajudar no sono dos pequenos. Essa é a grande questão, né? A gente vê cada vez mais famílias usando, mas será que é a solução mágica? É fundamental a gente separar o que é promessa do que é fato. Então vamos investigar juntos o que a ciência tem a dizer sobre isso. Para começar, vamos entender o tamanho do problema. Isso não é algo isolado, é uma realidade em milhões de casas. E nessa busca por noites mais tranquilas, um nome começou a aparecer com muita força: melatonina. E para ter uma ideia da dimensão disso, olha esse número. Um aumento de 10 vezes nas prescrições, só na Inglaterra, em pouco mais de uma década. Isso mostra que não é só uma modinha, é um fenômeno. Ok, mas afinal, o que é essa tal de melatonina? A gente escuta muito a palavra natural junto com ela, mas o que isso quer dizer na prática? Vamos entender um pouquinho da biologia por trás disso. Bom, de forma bem simples, a melatonina é o aviso que o nosso corpo dá de que a noite chegou. Quando fica escuro, o cérebro começa a liberar esse hormônio para dizer: "Ei, tá na hora de descansar". É parte do nosso relógio biológico. Agora, aqui vem um ponto crucial. Aquela melatonina que a gente compra na farmácia ou na loja de suplementos, ela não foi extraída de nenhuma fonte natural. Ela é uma cópia, uma versão sintética feita em laboratório. E essa diferença é super importante, principalmente quando a gente for falar de segurança. Certo, então vamos direto ao ponto. Funciona mesmo? A resposta da ciência não é um simples sim ou não, é um pouco mais complexo que isso. Mas os estudos mostram que, sim, ela pode ser bem eficaz, mas em situações bem específicas. E olha só esse dado de um estudo bem importante. Para crianças com transtorno do espectro autista, o uso da melatonina resultou em, na média, 32 minutos a mais de sono por noite. Pode não parecer muito, mas para uma família que está exausta, meia hora a mais de sono faz uma diferença gigantesca. E não para por aí. O mesmo estudo mostrou que, além de dormirem mais, essas crianças levaram, em média, 25 minutos a menos para pegar no sono. Isso significa menos tempo de luta e estresse na hora de dormir. Só que, mesmo com esses resultados, a recomendação dos especialistas é muito clara. Essa citação aqui resume bem o consenso médico. A melatonina não é o ponto de partida. Ela entra em cena depois que outras estratégias, como criar uma boa rotina de sono, já foram tentadas e não resolveram. E isso nos leva a um assunto bem sério: a regulamentação e os riscos. É que só porque tem o rótulo de natural, não quer dizer que seja totalmente inofensivo. E a forma como cada país controla a venda da melatonina muda tudo. Olha que contraste absurdo! No Reino Unido, melatonina é um remédio controlado que precisa de receita médica. Já nos Estados Unidos, é vendido como um suplemento alimentar, livremente, na prateleira de qualquer lugar. São dois mundos completamente diferentes para a mesma substância. E essa falta de controle nos Estados Unidos leva a situações como essa. Uma análise encontrou suplementos com quase 500% a mais de melatonina do que o rótulo dizia. Imagina dar para uma criança uma dose quase 5 vezes maior do que se imaginava. É um risco enorme. E sobre os efeitos colaterais? O que se sabe é que geralmente eles são leves. Um pouco de sonolência no dia seguinte, dor de cabeça. Mas aqui tem um grande mas. Ainda faltam estudos sobre a segurança do uso a longo prazo em crianças. A gente ainda não sabe tudo. Então, se a melatonina não deve ser a primeira carta na manga, qual é? A gente precisa mudar o foco do remédio para o plano. Os especialistas são unânimes. A base de um bom sono se constrói com rotina e hábitos saudáveis. E esses são os pilares. São coisas práticas, que não envolvem remédio. Ter uma rotina relaxante antes de dormir, desligar as telas, deixar o quarto bem escurinho, garantir que a criança se movimente durante o dia e cuidar da alimentação. Essas são as verdadeiras armas secretas. Resumindo, a grande mensagem aqui é a seguinte: a melatonina pode sim ser uma ferramenta útil em alguns casos, mas ela nunca deve ser a única solução. Ela precisa fazer parte de um plano maior de higiene do sono e sempre com acompanhamento médico. E para fechar, fica essa reflexão. Na busca por uma noite tranquila, o que estamos procurando? É um atalho, uma solução rápida, ou estamos dispostos a construir uma base sólida e duradoura para a saúde do sono dos nossos pequenos? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.